Olá, sexto ano. Espero que estejam todos bem. A gente vai continuar então nossas aulas. Hoje eu vou usar um conteúdo que tem no caderno de atividade de vocês, de atividades complementares. Se alguém não tiver esse caderno, não tem problema, porque eu vou botar a imagem no anexo lá no aplicativo. Então, só para a gente entrar, primeiro vamos relembrar um pouquinho o que a gente já viu. A gente já viu a arte como registro, né? A gente viu na arte rupestre e na xilogravura, que são jeitos, né, que a arte aparece como registro do cotidiano. A gente falou um pouco também sobre arte como expressão, que a gente falou do Pablo Picasso na fase azul, que representava a tristeza, e na fase rosa, que a intenção era representar cenas mais alegres. E a gente falou também sobre a subjetividade, que é essa questão da arte ter diferentes significados para cada um de nós, né? Dependendo das nossas experiências e das coisas que a gente já viveu, das coisas que a gente gosta. Hoje a gente vai focar um pouco mais nas linguagens da arte. A gente já falou um pouquinho sobre isso, tanto em sala de aula como em outras videoaulas aqui, que existem vários tipos de arte, ou seja, várias linguagens. A gente vai começar então falando um pouquinho sobre a música. A música, por exemplo, ela faz parte, né, das nossas vidas, eu até coloquei ali, que a gente não precisa que alguém nos dê uma definição sobre o que é a música, todos nós sabemos, a música já faz parte, já é algo conhecido que faz parte da nossa vida. E ela é uma arte que expressa um sentimento ou alguma questão através dos sons. A gente vai ter, então, diferentes instrumentos musicais, que aí pode ser tanto os instrumentos tradicionais, como o violão, o saxofone, a bateria, a nossa própria voz, ou também fazer música com instrumentos que não são tão tradicionais, tipo utilizar os sons de caixa de fósforo, ou até essas pessoas que fazem fazer música batendo copo na mesa, essas coisas também, que são formas diferentes de você transformar os sons em música. E além de diferentes instrumentos, a gente também tem diferentes estilos musicais. Então a gente tem, por exemplo, o samba, o funk, o rock, o forró, a música clássica. Isso também é uma questão importante. Fora os temas também com relação à letra da música, por exemplo. Se é uma música que não é só uma música instrumental, ela tem uma letra, também vai ter os temas, que pode ser um tema relacionado à tristeza, à melancolia, ou ao amor, ou à amizade, ou pode ser também uma sátira ou uma paródia, por exemplo. E tem as funções também, como eu falei, né? Uma função de sátira, por exemplo, é uma função para criticar. Uma paródia, ela pode ser também, uma sátira ou uma paródia, ela também pode ter a função de humor, de ser algo ligado à comédia, por exemplo. Agora, a dança, ela é geralmente, né, acompanhada pela música. Não é obrigatório porque você pode dançar sem música, mas, né, geralmente ela é acompanhada pela música. E enquanto a música, né, ela é expressão a partir dos sons, a dança ela é expressão a partir do movimento do corpo. Então a gente vai ter também, da mesma forma, que na música a gente tem vários estilos de dança também. A gente vai ter, né, aqui como eu coloquei, a gente tem a dança de rua, a gente tem o samba, a gente tem o balé clássico, tem o hula-hula também, né, por exemplo. E a gente tem uma questão também na dança, também pode aparecer na música, que é ela ser ligada à cultura de algum povo específico. Então, é um tipo de dança muito específica, que são as danças típicas. Então, as danças típicas
do Brasil, que tem muitas, por exemplo, a gente tem o forró, a gente tem a dança de quadrilha, né, nas festas juninas, tem o frevo, tem o próprio samba, o samba que é dançado na gafieira ou o samba que é dançado na Sapucaí. Tem as danças indianas, por exemplo, também, a cultura indiana ela é muito ligada à dança. E as danças alemãs, por exemplo, então elas são as danças típicas, elas estão ligadas à expressão cultural de um povo de uma forma específica. Agora falando um pouco sobre o teatro, o teatro, por exemplo, ele vai unir muitas linguagens, né? E a gente tem uma questão importante no teatro, que é o teatro grego, que foi quando começou considerado, né, o surgimento do teatro, pelo menos do teatro como a gente conhece, ele se dá na Grécia. E a gente tem a questão da tragédia e da comédia, né, que são os estilos, os gêneros teatrais, né, na época. E também as máscaras. As máscaras a máscara da tragédia e a máscara da comédia, que é aquele símbolo clássico que a gente tem do teatro, ela surge por conta do teatro grego. O teatro grego fazia a utilização de máscaras, porque ele se dava num ambiente muito grande, o teatro, né, grego, o teatro que eu digo é o lugar, que é essa construção aqui também, que isso também é importante, foi na Grécia que começa a se dar a construção de espaços que são específicos para esse tipo de apresentação, para apresentação teatral. E por conta de ser o teatro grego, né, o prédio, a construção ser algo muito grande, ser de grande proporção, as pessoas ficavam muito longe dos atores. Então a máscara, elas tinham essas características bem expressivas, né, e exageradas, porque era para todo mundo conseguir enxergar de longe e ver e entender que aquele personagem estava triste, ou que aquele personagem era o rei por conta das características da máscara dele, ou que aquele personagem estava com raiva. Então é por isso que a gente tem essas máscaras com essas feições tão exageradas. E aí dentro do teatro a gente tem a questão também do roteiro e da adaptação, então eu tenho a questão do texto, né? O roteiro é um texto que é específico, escrito especificamente para o teatro. A adaptação é quando você transforma um texto que não era para o teatro, não era uma peça, em uma peça. Uma poesia vira uma peça, por exemplo, pode virar peça, por exemplo, e aí passa por um processo de adaptação, que é transformar aquele texto que não era um roteiro em roteiro, para poder ser encenado numa peça. Isso também acontece no cinema, na série, essas coisas, essa questão da adaptação. Nós temos também os gêneros, como eu falei, tem o trágico, tem o cômico, tem o teatro infantil, por exemplo. E o tipo também, além dos gêneros, a gente também tem várias formas de se fazer teatro. Então, a gente tem o teatro de rua, que não é um teatro feito, né, num espaço físico do teatro, é feito num espaço diferente. Tem o teatro de bonecos, por exemplo, e o teatro musical. Então, como eu falei, no teatro musical, então, a gente tem essa união de várias linguagens, que, por exemplo, no teatro musical a gente tem a música, a dança e a atuação reunidos em uma única apresentação. Outra questão que acontece isso também, essa ideia de ter várias linguagens sendo apresentadas em um mesmo espaço, por exemplo, é o circo. Já no circo tem momentos mais específicos. No teatro musical a gente tem, tudo faz parte de um conjunto. Eles estão, a música, a dança e a atuação estão ali contando a mesma história. No circo não, o circo a gente tem, né, momentos, tem um momento do trapezista, tem um momento do mágico, tem um momento dos dançarinos. Então a gente vai ter o circo também, a linguagem, né, da arte circense, ela é muito diversificada. Então, focando agora na parte que está aí no caderno de atividade de vocês, tá lá na página 197, a gente vai falar um pouco sobre um exemplo dessa junção de várias linguagens, que é o grupo
musical chamado O Teatro Mágico. O Teatro Mágico, ele foi criado pelo músico que é o vocalista, né, da banda, do grupo musical, Fernando Anitelli, em 2003. Em 2003. E ele cria esse grupo que junta circo, música, teatro, tudo em um único grupo, em um único espetáculo. E aí dá o nome de Teatro Mágico. A gente tem aqui um exemplo, né? A gente vê aqui nessas imagens ele tocando violão com as trapezistas ao fundo, por exemplo. A gente vê isso, essa questão do círculo, ele tá muito característico também nas roupas que eles estão usando, por exemplo, na forma como eles se caracterizam, né? Na maquiagem, no figurino de todo o grupo. Todo o grupo tem esse figurino muito ligado ao circo especificamente, mas aí eles vão ter dançarinos, vai unir poesia também, que é algo que é interessante ressaltar, além da música, além do teatro, né, das historinhas, das esquetes que eles contam durante o show, tem a questão da poesia, também unida a todo, como uma forma de linguagem, né, desse grupo que é tão diversificado. Bestialize. Só o sofrimento humaniza as pessoas. A felicidade bestializa. Só o sofrimento humaniza as pessoas. Baseado em trechos de Mário Quintana e Hermann Hesse, surge a canção Sonho de uma Flauta. Toda palavra é aquilo que o dicionário diz. Nem todo pedaço de pedra se parece com um tijolo ou com pedra de giz. Avião parece passarinho que não sabe bater asa. Passarinho voando longe parece borboleta que fugiu de casa. Borboleta parece flor que o vento tirou pra dançar. Flor parece a gente, pois somos semente do que ainda virá. A gente parece formiga lá de cima do avião. O céu parece um chão de areia, parece descanso pra minha oração. A nuvem parece fumaça, tem gente que acha que ela é algodão. Algodão às vezes é doce, mas às vezes é doce não. Sonho parece verdade quando a gente esquece de acordar. O dia parece metade quando a gente
Então, como a gente viu, né, no trecho dessa apresentação desse grupo, eles unem, especialmente essa questão do trapézio, é algo muito recorrente, mas tem também as esquetes, tem a poesia, como ele fala no começo do vídeo, né, ele cita um poeta, mas ele faz muita poesia também, se vocês procurarem na internet mais vídeos sobre eles, vocês encontram, assim, vários que tem os palhaços fazendo algumas esquetes no meio da apresentação, enfim, essa junção mesmo, como a gente falou, de várias linguagens em uma única apresentação. Tem essa atividade no final do livro, mas é bem simples, é só para vocês falarem um pouco sobre o que vocês acharam, né, do grupo e o que vocês acham dessas linguagens artísticas, o que você já viu. Pode escrever no caderno, algo bem simples, não precisa ser exagerado não. Quem tiver, né, algo para compartilhar, para contar, só escrever e pode mandar aqui pelo aplicativo mesmo. Como sempre, eu vou encerrar por aqui. Qualquer dúvida vocês colocam lá no aplicativo, que eu ajudo vocês, mas a gente também tem o nosso encontro no Zoom, não esqueçam. Todos que puderem participar, por favor, participem, mesmo se não tiver dúvidas, porque a gente pode conversar e aí, de repente, você acha que não tem dúvida em alguma coisa, mas alguém pergunta algo e que pode te ajudar também. Até a próxima aula, então. E até o nosso encontro no Zoom.